Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estou bastante animado para falar com os irmãos hoje, porque Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com meus irmãos, amém? E servir a vocês com a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, vou compartilhar aos irmãos como bom servo de Cristo, amém? Hoje vamos falar um pouco sobre sabedoria em meio às provações, amém? Nós temos que ter sabedoria, irmãos, porque nós somos provados pelo Senhor. E para nós sermos aprovados, glória a Deus, nós temos que adquirir sabedoria vinda do alto, amém? Irmãos, olha o que está escrito, Tiago, capítulo 1, de versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Não gosto dessa tradução aqui, irmãos, quando fala tentações. Por quê? Hoje vamos falar sobre prova, né? Sobre Deus nos provar e nós sermos aprovados. Então, Deus não pode ser tentado pelo mal. Assim, a palavra do Senhor nos diz. Ele não pode ser tentado, né? E quando não digam a pessoa quando ser tentada, está sendo tentada por Deus, porque Deus não pode ser tentado. Então Deus não tenta ninguém. Então eu gosto dessa tradução aqui, ó, que eu também vou deixar o versículo aí, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passares por várias provações. Então, irmãos, Deus nos prova e Deus quer que nós sejamos aprovados. No versículo 4, olha o que está escrito. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Glória a Deus. Então Deus prova a minha e a sua vida, irmãos. Ele prova. Eu passo por diversas provações. Eu creio que você também está passando por diversas provações. Talvez seja uma dificuldade financeira, talvez seja uma dificuldade no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Mas por que Deus nos prova dessa forma? Para que nós sejamos aprovados e nós sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então Ele quer que eu e você sejamos aprovados, para que Ele, irmãos, continue nos usando nessa terra, em nome do Senhor Jesus, como servo e instrumento na mão dele. Glória a Deus. E eu creio, irmãos, que para nós adquirirmos essa sabedoria, desculpa a velocidade, porque hoje estou animado, porque foi forte da maneira que Deus falou comigo através dessa palavra, amém? Então, irmãos, você está passando por uma provação, você está passando por uma dificuldade, né? Como foi dito aqui, que Deus já nos prova, nós sabemos disso. E como passar e ser aprovado? O irmão Tiago, ele libera algo poderoso para mim e para a sua vida. Olha o que está escrito no versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não lança em vossos seja dada. Então, irmãos, glória a Deus, para nós passarmos por essas provações e nós sermos aprovados, é necessário, irmãos, que nós pedimos a Deus por sabedoria. Sabedoria vinda de Deus naquele momento. Irmãos, sabedoria para que Deus te dá naquele momento como agir nessa provação que você está passando. E quando você for, irmãos, aprovado, olha também, é importante nós entendermos, irmãos, que é necessário que nós não duvidamos, amém? Porque se nós duvidarmos, nós é semelhante à onda do mar. Olha o que está escrito no versículo 6. Peça-de, porém, com fé, e em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra parte. Então, irmãos, nós não podemos duvidar. Quando Deus ele me deu essa palavra, eu recebi algo poderoso da parte de Deus e eu quero aplicar na minha vida. Muitas das vezes nós clamamos ao Senhor por sabedoria e até por outras coisas, e eu sei que nós clamamos a Deus,
mas minutos instantes estamos duvidando, né, em nossa mente, será? Ou não sei se vai acontecer. Não, irmãos, nós não podemos duvidar. Nós temos que pedir, e olha o que está escrito, peça de porém com fé, amém? E em nada duvidando. Então, irmãos, sobre isso que você está passando nesse momento, sobre essa dificuldade, sobre essa provação, e para mim concluir aquele raciocínio que eu estava indo, irmãos, para que nós sejamos aprovados por Deus e perfeitos, completos, né, com uma fé firme e forte no nosso Deus. É necessário que nós pedimos a Deus por sabedoria. Irmãos, toda vez que nós passamos por provação, Deus quer que nós sejamos aprovados. Veio aqui à memória, irmãos, aquele vaso que se quebrou, e Deus fala com Jeremias, se eu não me engano, para ir à casa do olheiro, e lá tem um homem fazendo um vaso. A ênfase do que eu quero deixar para os irmãos não é no vaso que se quebrou, mas era o vaso que estava sendo feito. Então Deus nos prova, glória a Deus. Então Deus nos prova, irmão, como aqui a palavra acabou de dizer conosco. E depois ele de nos provar, e nós pedimos ao Senhor com sabedoria, sejamos aprovados por Deus, e Ele começa a nos moldar da maneira que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Então, irmãos, não desanime por passar por diversas provações, como foi dito a palavra, nós temos que passar para que nós sejamos aprovados por Cristo e que nós crescemos na graça e no conhecimento, amém? Irmãos, e pedimos, olha, presta atenção, que talvez você pode pensar, você não sabe o que eu passo, você também, irmãos, não sabe o que eu passo, as provações que eu passo, mas eu peço a Deus neste momento que dá sabedoria para mim e para você, para nós sermos aprovados. A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então, irmãos, Ele não te prova para que você fique prostrado, caído e derrotado, não. Porque Ele já venceu tudo por mim e por você naquela cruz. Ele quer que nós nos levantamos, temos vida e vida com abundância. Então, Ele te prova para isso. Mas, infelizmente, irmãos, assim como na escola, eu até compartilhei esse pensamento esses dias com um amigo, assim como na escola, nós estudamos, e chega no final do ano, para que nós sejamos aprovados, nós temos que ter passado, nas provas. Então, assim, dessa mesma maneira, para que eu e você sejamos aprovados, é necessário que nós sejamos provados por Cristo. E quando nós sermos aprovados por Ele, Deus, Ele vai nos aprovar e Ele vai fazer isso que a palavra diz no versículo 4. Tem, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, nada vai faltar na minha e na sua vida, quando nós formos provados e sermos aprovados por Cristo. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Quero orar pela minha e pela sua vida. E depois você abre a sua Bíblia, onde foi lido aqui, Tiago, capítulo 1, de versículo 2. Medita, porque eu creio que Deus vai continuar falando ao teu coração, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra, obrigado por falar conosco, Pai. Eu creio, Senhor, que uma semente, Pai, foi lançada aqui, Pai, através da minha vida, através da tua palavra, que nós adquirimos, Pai, sabedoria vindo do Senhor, Pai. Nós vamos ser aprovados, Pai, pelas provas que o Senhor nos provar. Pai, obrigado pela tua presença neste momento. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor, Pai, fez por mim, Senhor. Que o Senhor, Pai, já levou sobre si todos os meus pecados, as minhas enfermidades, Pai, as minhas dores, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. E eu creio que o Senhor fez isso, Pai, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Senhor, seja com essas pessoas que vão assistir, levando, Pai,
não sei o horário que elas vão assistir esse vídeo, mas se for o horário que for trabalhar, seja o horário que for em casa, fica com essas pessoas, livrando e guardando de todo mal, em nome do Senhor Jesus.